Olha, esse capítulo aqui é o capítulo 8, domínios morfoclimáticos, né, do Brasil e biomas brasileiros. Aí eu vou começar explicando um pouquinho sobre os biomas do Brasil, viu? Eu já tinha começado, na verdade, esse assunto, mas eu parei porque eu desconsiderei, não foi o início desse capítulo para a prova, deixei só o outro, o anterior. Aí pronto, aí agora a gente vai dar prosseguimento. Vou falar dos biomas do Brasil no geral. São 6 biomas que existem no Brasil, né? 6 tipos de vegetações aí com características em comuns. Tipo assim, um bioma, a gente viu que um bioma ele é formado por vários ecossistemas, mas são ecossistemas que eles têm características em comuns. Bioma tem dimensão regional, porque ele abrange uma região. E ele é formado por mais de um ecossistema. O que eu quero dizer é que são ecossistemas que estão presentes em uma região, mas que eles possuem características em comuns, tipo clima, solo, geralmente, hidrografia, relevo, geologia, que são as rochas. Geralmente eles têm características em comuns, certo? E aí dá origem a um bioma, que seria o quê? Um conjunto ali de vegetação, né, em âmbito regional. Estão vendo, escutando? Está dizendo aqui, recurso de sistema baixo pode afetar a sua qualidade de áudio. Tente fechar Tinha alguns aplicativos. travado. Vixe, O Tinha meu deu travado agora. uma muita coisa lagada aberta. aqui. Deu? Peraí. Fechei isso aqui. Pronto. Vamos lá. Então, ó, nós temos 6 biomas no Brasil. Amazônia, no caso é o maior de todos, é a Amazônia, né? Quase 50% do Brasil é composto por esse tipo de vegetação aí, que é a Amazônia. Mas, na verdade, bioma, tanto a gente fala bioma em relação à fauna quanto à flora, né? Eu falei vegetação, mas fauna e flora. Então, a Amazônia, quase 50%, é o maior bioma brasileiro, que, na verdade, ele não é 100% brasileiro, né? Cerca de 50% da floresta amazônica, a floresta, quando a gente fala de vegetais, né? Cerca de 50% da Amazônia, ela é brasileira, mas aí o restante está espalhada por vários outros países da América do Sul. Na verdade, 8 países, né? Porque pegando o Brasil, a Amazônia ela abrange 9 países. E dentro do Brasil, ela abrange 9 estados do Brasil. 9 estados. Os 7 da região norte do Brasil e mais 2, né? Que é o Mato Grosso e o Maranhão, que é do Nordeste. Pois pronto. Então, pega tanto 9 países quanto 9 estados aqui dentro. É o maior bioma brasileiro. Aí a gente tem Pantanal também, que fica naquela regiãozinha ali do Mato Grosso do Sul, né? Pegando ali a pontinha dos estados. Pantanal, bem pequenininho, só 2% do Brasil. Aí o Pampa também é outro bioma bem pequenininho, que fica ali no Rio Grande do Sul, né? Na campanha gaúcha, na regiãozinha ali mais ao sul do Brasil. Só 2%, ele é pequeno, a área desse bioma é pequena. Também é chamada de campos, né? É uma área de pradaria no Brasil. No caso, quando a gente estudou bioma geral, né? A gente viu biomas do mundo, formações vegetais no mundo. E a gente viu que naquela região ali dos Pampas é uma região de pradaria. Aí a gente tem 13% de Mata Atlântica, né? De território, Mata Atlântica. 13%, mas a gente vai ver que, na verdade, hoje em dia, tem menos de 10% da vegetação original da Mata Atlântica, menos de 10%. Tem livro que diz que é 5%, tem livro que diz que é 8,5%, de você diz que é 8,5% que sobrou da Mata Atlântica. E vamos ver agora também, falando um pouquinho sobre quais aspectos foram essenciais para degradar cada bioma desse, porque, na verdade, todo bioma do Brasil, a gente vai ver que eles foram muito degradados ao longo da história. Alguns mais por causa disso, ou mais por causa daquilo, mas todos são degradados, todos, sem exceção. O nosso, por exemplo, né, existem cerca de 10% de caatinga, 10% de caatinga no território brasileiro, né? Do território do Brasil, 10% é de caatinga. Mas a caatinga em si é um bioma também muito devastado com o tempo, pela ação do tempo, né? Seja pela questão da retirada da vegetação para produção de carvão ou para utilização em cerâmicas, para utilizar para a produção de outro tipo de produto, ou então para fabricar determinado tipo de produto. Enfim, a caatinga, praticamente metade da nossa vegetação, ela já foi devastada. Então, ela tem 10% do território brasileiro. E o cerrado, cerca de 24%. Certo? Agora, a gente vamos estudar um pouquinho aí quais fatores, características de cada bioma desse aí. Esse é o livro da terceira série, não é o livro de vocês, não. Eu coloquei o livro da terceira série porque ele traz uma imagem aqui embaixo que eu vou utilizar já já. E essa imagem aqui introdutória, né? Vamos lá. É interessante que eu não abri o livro de vocês. Mas espera aí que eu vou abrir. Vamos começar falando sobre a floresta amazônica. Eu queria mostrar um mapa.
Deixe-me ver. No livro vocês não tem, né? Tem o mapa do Brasil, principais formações vegetais. Mas aí pega tanto bioma, quanto pega também a área de domínio morfoclimático. Não tá uma coisa assim, tipo só bioma? Tô abrindo aqui o livro, peraí. É o livro 2. Pronto, abri o livro 2. Vamos lá. Eu disse para vocês que a floresta amazônica ela abrangia 9 territórios, né? Nove áreas aí de países dentro da América do Sul. Então, onde o Brasil está, na América do Sul. E desses 9 países aí, quais são eles, né? Deixa eu ver se eu abro aqui o mapa do mundo. Vamos lá. Mapa do mundo. IBGE. Vou mostrar. Divisões políticas e regionais. Planosfera político. Pronto, vocês vão ver agora. Vou dar um zoom aqui. Ó, a Amazônia, ela abrange o quê? Abrange o Brasil, né? Cerca de 50% dela é brasileira. Aí abrange também Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltou um país, não foi? Qual país tá faltando? Suriname falei, Guiana falei, Venezuela falei, Colômbia. Equador, não falei do Equador, pronto. E abrange o Equador também. Então abrange esses países aqui, ó. Tá vendo? Menos o Equador, o Equador não faz fronteira com o Brasil, desses que tem a Amazônia, né? Desses que tem a Amazônia, é o único que não faz fronteira com o Brasil, mas também tem resquício aí de floresta amazônica. Então, abrange 9 territórios. Na verdade, 8 países, 8, e um território ultramar, que pertence a outro país, que é a Guiana Francesa, né? Aí dentro do Brasil, se eu colocasse aqui mapa do Brasil, deixa eu ver se tem aqui mapa do Brasil. Dentro do Brasil, abrange 9 estados, no geral. Deixa eu ver aqui. Mapa do Brasil. Deixa eu ver se já vem direto. Mapas. Mapas políticos administrativos. Brasil. Vou mostrar aqui os estados que têm floresta amazônica. Tá abrindo. A definição é muito boa, por isso que demora para abrir. Vixe Maria. Não era isso que era para ter aberto, não. Mas dá para ver. Dá para ver, não dá? Olha. A floresta amazônica deu um zoom agora, acho que melhorou. Abrange os 7 estados da região norte. Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Pronto, os 7 estados da região norte. E abrange também um pouco do Mato Grosso, aqui no centro-oeste, e abrange também um pouco do Maranhão, que na verdade é o oeste do Maranhão, essa parte aqui do oeste do Maranhão. Ela abrange também, vai até aqui. É tanto que a gente vai ver que tem um tipo de vegetação aqui, que fica nessa parte intermediária do Maranhão, que tem ela é uma vegetação de transição entre a Amazônia, a floresta amazônica, e o semiárido aqui da Caatinga. É uma florestazinha chamada Mata dos Cocais. A gente vai... Floresta não, um tipo de vegetação, né? Aqui nessa parte interiorana. Por quê? Porque o Maranhão ele fica situado nessa parte oeste na Amazônia e essa parte mais a leste ela está mais ligada à Caatinga. Então tem uma vegetação aqui mesmo no meio do Maranhão, que é uma vegetação de transição. Então o Maranhão faz parte do Nordeste e também tem resquício de floresta amazônica. Ok, agora vamos estudar ali mais profundamente. Deixa eu sair daqui. A vegetação da floresta amazônica ela é dividida em três estratos, digamos assim, três formações. A gente tem a mata de igapó, a mata de várzea e a mata de terra firme. Mas os dados gerais sobre a floresta, né? É uma floresta, é uma vegetação perene, que é perene, Ana Beatriz? Por que perene? É uma vegetação perene, porque ela sempre se mantém verde. Ela é sempre verdinha. Você olha para as imagens da floresta amazônica, ela é sempre verde. Por quê? Porque é muito úmida, certo? É muito úmida,
ela sempre se mantém verde. Então, ela é perene. As suas folhas são sempre grandes e largas, chamadas de folhas latifoliadas, né? As espécies são latifoliadas, possuem folhas grandes e largas. E ela está localizada numa área hidrófila, num ambiente hidrófilo. Hidrófilo por quê? Porque é muito úmido, chove bastante. E a própria vegetação contribui para a grande umidade da região. A gente estudou massas de ar, não foi? Viu que uma massa de ar chamada MEC, massa equatorial continental, se forma sobre a floresta amazônica. E rios voadores se formam sobre a floresta amazônica, né? Massas de ar, enormes massas de ar que carregam muita água, a quantidade de água de um rio, fica carregando aí, se desloca no ar, na atmosfera, chega a mandar chuva para o centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, é uma área muito úmida, um ambiente hidrófilo. Ok. Sim, agora vamos para os tipos de vegetações, né? A gente vai encontrar três grandes formações, três grandes estratos na floresta amazônica. A mata de terra firme, que compreende 80% dessa floresta, 80% dela está na mata de terra firme. Mata de terra firme por quê? Porque não é um ambiente alagado, não, Beatriz? Sim, né? Não é um ambiente constantemente alagado. Por isso que tem esse nome, mata de terra firme. E é onde vai encontrar, na verdade, onde a gente vai encontrar a maior quantidade de espécies, né? A maior riqueza aí da floresta amazônica. Também nessa área que a gente vai encontrar a grande exploração, né, de espécies vegetais na extração, tanto para a produção de móveis, quanto para a própria pecuária, agricultura, enfim, desmata para tudo isso. Então, espécies que são encontradas nesse local de mata de terra firme, o cedro, a castanheira, o mogno e a andiroba. Essas duas aqui eu conheço bastante, porque meu pai é marceneiro e ele já teve de fazer portas com esses dois tipos de espécies aqui, né? A madeira dessas duas espécies, o mogno e a andiroba. Né? Hoje tem um controle, às vezes, eu ia dizer controle maior, nesse governo não está tendo não, mas enfim, hoje em dia a gente tem como ter um controle maior, tem como ter, né? Um controle maior do extrativismo, principalmente espécies que estão em extinção. Mas no passado era muito comum, né? Essas espécies chegarem até aqui, nossa região e outras regiões do Brasil, frutos do extrativismo. São encontradas na mata de terra firme. Aí tem a mata de igapó. A mata de igapó, ela se localiza, situa-se em áreas próximas ao rio. E tem a mata de várzea, que ela fica realmente em áreas mais baixas, que são sujeitas à inundação. A gente vai ver que a mata de igapó, ela praticamente está dentro do rio. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Olha, vocês vão entender agora. Tchan, 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 tchan. Desce, desce, desce. É uma floresta densa e fechada, nem falei, densa e fechada, né? Olha aqui, ó, o esquemazinho da floresta amazônica. Ó, tem aqui a mata de várzea nas proximidades aqui do rio, né? A mata de igapó que é a mais próxima dos rios, tá vendo? Ó, a mata de igapó, ela é a mais próxima. Então, ela é mais suscetível aí à inundação, né? E tem a mata de várzea, que também está localizada na área mais baixa do terreno, do relevo, e também é inundada, né? Boa parte dela, dos meses do ano, ela é inundada, a mata de várzea. Imagine uma situação hipotética onde a gente retira a mata de igapó e retira a mata de várzea. O que é que pode acontecer com esse rio aqui? Desmatou. Tirou a mata de igapó e a mata de várzea. O que pode acontecer com o rio? Essa vegetação, ela protege alguma coisa nessa área? Esse rio pode ser assoreado? Encher de sedimento? Pode. Com certeza, isso pode acontecer e vai acontecer. Se você retirar essa vegetação aqui, ela protege o solo, ela fixa o solo. E ela impede, de certa forma, que boa parte dos materiais da floresta chegue até o rio, né? Ela protege. Ok, então é formada por esses três estratos. Mata de terra firme, compreende 80% da floresta, está bem mais distante, não é alagada, não é área inundada, está distante, mas está dentro da área do bioma, né? Compreende 80%, tem o maior número de espécies. Aí tem a mata de várzea, está na área mais baixa, né, do terreno. Grande parte do ano é inundada, por estar na área mais baixa. E tem a mata de igapó, que é essa que fica praticamente dentro do rio, muito próxima do rio. Aí aqui vai dar mais uma detalhada, peraí. Ó, a mata de igapó, que é essa que fica praticamente dentro do rio, né? Esses ambientes apresentam ambientes de várzea, né, de mata de várzea. Apresentam grande diversidade de espécies. Essa mata de várzea, ela fica um pouquinho mais distante da mata de igapó, lembre. Ó, apresenta grande variedade, grande diversidade de espécies, possibilitando o extrativismo vegetal.
A piaçava e as palmeiras são extraídas da mata de igapó. Já o látex, que é a matéria-prima para confecção, né, para produção de borracha, é extraído das seringueiras, na mata de várzea. Fica um pouquinho mais distante. E a gente já falou disso aqui, né? Que os solos da Amazônia não são muito férteis. Alguém lembra por que os solos da Amazônia não são muito férteis? Não são solos férteis? E, na verdade, o que ainda dá a formação da matéria orgânica do solo da Amazônia é a própria... É o próprio bioma que se alimenta, né? É porque como lá chove muito, tudo que tipo para nutrir o solo lá é varrido. É varrido, é lavado Aí pela água da o que chuva. nutre é um humuzinho que fica abaixo do solo, que é nutrido de decomposição aí dos negócios. Decomposição dos animais, né? Que morrem, aí vai dando ali vão decompondo e vão dar origem à matéria orgânica daquele solo da Amazônia. Sem contar que galhos, folhas, né, da própria vegetação, vai criando ali a serrapilheira, aquela matéria orgânica também do solo. Tipo, vocês estudaram solos há pouco tempo e viram que no perfil do solo tem o O. Lembra daquele esquema que eu botei na prova? Faltava o O, né? O horizonte O, que é o horizonte bem superficialzinho do solo, que 20% dele é de matéria orgânica. Tipo, na Amazônia, aquele horizonte O, ele é originado, lá existe o horizonte O. E esse horizonte O, ele é formado pela decomposição de animais mortos, galhos de folhas, enfim. A própria vegetação, o próprio bioma, os animais do bioma, dão origem, dão fertilidade ao solo. Mas o solo da Amazônia em si não é um solo fértil. É um solo muito lavado, né? Muito lixiviado. E aí carrega a água da chuva, carrega grande parte dos nutrientes daquele solo para outros locais. Então é um solo pobre. É uma área muito úmida, lembra? Ambiente hidrófilo, muito úmido. Vamos descendo. Agora, Mata Atlântica. O livro de vocês vai dizer, com base na Fundação SOS Mata Atlântica, que, na verdade, o que sobra da Mata Atlântica hoje é cerca de 8,5% dela, o que sobrou, na verdade, da vegetação nativa. Na verdade, as áreas que ainda existe vegetação nativa de Mata Atlântica são áreas muito íngremes, que não permitem muita ocupação humana, aí o povo não vai morar, né, em área muito íngreme, que ainda onde a gente encontra a Mata Atlântica no Brasil, e áreas de preservação ambiental, tipo assim, áreas que foram, por lei, são áreas que não podem ser desmatadas. Então, essas são as áreas que a gente encontra a Mata Atlântica. Outra coisa sobre a Mata Atlântica é que ela fica nesse litoral aqui do Brasil, né? Ó, essa área verde aqui, ó. Tá vendo onde tem remanescente? É aquilo que ainda tem. Que sobrou, remanescente. E o domínio original. Olha o domínio original da Mata Atlântica, que ela pegava do Brasil. Tá vendo? Tudo que ela pegava do Brasil, esse verdinho clarinho. E esse verde escuro é o que sobrou dela. Quase nada. Repare que no litoral brasileiro ela foi praticamente devastada. No litoral do Nordeste brasileiro, ela foi devastada. Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Aqui no Nordeste ela foi bem devastada, no litoral. Tem a ver com o tipo de economia do período colonial. Cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, que se deu bastante aqui no litoral do Nordeste, lembra? Nos solos massapê, que é um solo bem fértil, da zona da Mata Nordestina, aqui, no litoral do Nordeste. É por isso que a Mata Atlântica, ela praticamente é devastada aqui nessa região, da região Nordeste do Brasil, do litoral Nordeste. E aí, vamos lá, quais são as atividades, o que é que fez com que ela devastasse, fosse tanto devastada? Tem essa questão, sim, do aspecto da economia, né, econômico, atividade como a cana-de-açúcar, mas antes da cana-de-açúcar, né, que os portugueses exploraram bastante, e outros povos também, europeus, exploraram bastante o pau-brasil. O pau-brasil é uma espécie que dá origem ao nosso nome, o nome do Brasil, né? O nome do Brasil é por causa do pau-brasil. E o pau-brasil foi a primeira espécie, assim, que foi visada economicamente pelos europeus. Davam uma tintura roxa avermelhada, né? E aí eles levavam para a Europa para atingir tecidos e blá, blá, blá. Então, é uma espécie nativa da Mata Atlântica. E aí foi uma das coisas que favoreceu no início a grande devastação desse bioma. Ao Brasil, aí vem a cultura da cana-de-açúcar no século XVI e XVII, né? Que essa área de Mata Atlântica foi muito explorada para a produção de cana-de-açúcar, produção canavieira. Aí também foi uma área de intensa exploração madeireira, também de pastagem de animais, né? Criação de animais também foi utilizada para a criação de animais, se desmatava para isso também.
áreas de queimadas, áreas de caça ilegal, de poluição ambiental e principalmente de expansão urbana. Por que expansão urbana? Por que eu digo principalmente expansão urbana? A gente sabe que essa área, o litoral do Brasil, é a área mais habitada no Brasil. Sabia? A área mais habitada do Brasil, o litoral. Cerca de o livro diz aqui, né? 17 não sei se são 17 estados, 17 estados no Brasil, né? Capitais de estados se localizam aí. Então, como por exemplo, São Paulo, Recife, tá aí, João Pessoa, Natal, tá nessa área. Que mais? Rio de Janeiro, Curitiba. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma. Salvador também está nessa área de Mata Atlântica, enfim. Então, são áreas que têm uma grande quantidade de pessoas habitando. São áreas muito urbanizadas no Brasil. É onde tem mais gente. É onde tem mais indústria, né? É onde tem, de certa forma, maior circulação, maior ocupação no espaço. Então, tudo isso promoveu a maior devastação dessa vegetação original. É por isso que ela é tão devastada. O que mais? Falei tudo, eu acho. Ela guarda 33% a 36% das espécies existentes no Brasil. Eu nem falei da Amazônia, né? A Amazônia é 1/3 do número de espécies do mundo, do planeta. Eu nem falei isso. E aqui, no caso, 33% a 36% das espécies do Brasil. 70% da população brasileira habita essa região de Mata Atlântica. Sim, outra coisa, a Mata Atlântica, junto com o Cerrado brasileiro que se localiza principalmente nessa parte central aqui do Brasil, são os únicos 2 hotspots que existem no Brasil. Que nome é esse? Hotspot. Hotspots são vegetações que são altamente ameaçadas de extinção, né, de não existirem mais, certo? São vegetações que geralmente já atingiram aí um percentual de 75% de devastação de sua área original, né? Tipo, e vem sendo muito ameaçada de extinção também hoje. Então, no Brasil tem 2 hotspots, que é a Mata Atlântica e o Cerrado. E a gente sabe que o Cerrado é uma área de expansão agrícola, né, do Brasil, principalmente para soja, milho, cereais no geral, e também para pasto. Então, é uma vegetação também muito, muito degradada e muito ameaçada de deixar de existir. Então, eu vou mostrar primeiro os biomas. Falei de floresta amazônica, falei de Mata Atlântica. Não vou falar de Mata dos Cocais agora, mas eu vou falar de Mata dos Cocais, porque Mata dos Cocais não é um bioma, certo? É uma formação vegetal. Mata de Araucárias não é um bioma. Mata de Araucárias, na verdade, a gente vai ver quando estiver falando de domínio morfoclimático. O livro fez uma misturada, entendeu? Eu quero falar especificamente só de biomas para poder entrar na outras formações vegetais e falar de domínios morfoclimáticos. Então, vamos lá. Vamos terminar a parte de biomas. Caatinga. Caatinga é o nosso tipo de formação vegetal, né? De bioma. É o nosso tipo de bioma. Tanto tem formação vegetal quanto tem uma fauna específica, adaptada às condições físicas do território. Então, a nossa caatinga, que quer dizer mata branca, né? Tem um aspecto acinzentado, porque durante grande parte do ano ela permanece seca. Grande parte das espécies elas são espinhosas, tem uma casca grossa, as folhas elas são pequenas, elas, como é que eu posso dizer, são estreitas também, não são folhas bem grandes, largas como na Amazônia, que é muito úmido, porque aqui o ambiente é um ambiente quente e seco, totalmente diferente, né, da Amazônia, que é quente e seco. Então, a vegetação é uma vegetação adaptada ao clima semiárido, ao clima quente e seco. Abrange grande parte do Nordeste brasileiro, grande parte, não todo o Nordeste, mas abrange grande parte do Nordeste. E abrange também, ela ocupa 9,9% do território brasileiro, e abrange o norte de Minas Gerais também. O norte de Minas Gerais, que está na região sudeste, também está dentro de uma área ali semiárida, uma área de caatinga. Outra característica da caatinga, os seus rios são rios intermitentes. O que é um rio intermitente, Ana Beatriz? É um rio temporário. Tipo o Rio Seridó. Todo mundo conhece o Rio Seridó, né? Você olha para o Rio Seridó, você passa por ali, ele está sempre cheio, sempre tem água correndo por ele o ano todo. Tem? Rio Seridó. Você não sabe o Rio Seridó? Tem não, né? Repare que o Rio Seridó, esses rios de Caicó,
o Rio Seridó, o Rio Barra Nova, que são rios urbanos, né? Tá dentro da zona urbana. São rios que eles ou chegam a secar em determinados meses do ano, que são os períodos de estiagem, de seca, os períodos não chuvosos. Ou então eles, tipo, não tem água correndo. Tem um pouquinho de água, mas a água não fica correndo, né? Então são rios chamados rios temporários, que a gente chama também de rios intermitentes. Então os rios da Caatinga, né, que estão dentro dessa área de Caatinga, do bioma Caatinga, são rios intermitentes. Com exceção do rio Parnaíba, né, que ele é um rio perene, Brasil, e tem também o São Francisco, né, que ele nasce em Minas Gerais, ele corta o semiárido, ele é perene. Mas grande parte dos rios da nossa região, né, que engloba a Caatinga, são rios intermitentes ou temporários. O solo é raso e pedregoso da nossa região, é o litossolo, né, o solo azonal, um solo aí que não tem o horizonte B desenvolvido. Tem o horizonte A e o horizonte B, né, debaixo do A, geralmente a gente já encontra a rocha-mãe. É um solo raso e pedregoso. Vegetação é xerófita, tipo desértica, né, de ambientes secos, áridos. Apresenta folhas pequenas, estreitas ou espinhos, como as cactáceas. Isso é porque isso é uma estratégia da espécie? Com certeza. A espécie ela não tem espinho do nada, não. Aquilo ali é para tentar sobreviver mais tempo sem água. Elas têm folhas pequenas e estreitas, por quê? É para tentar outra dinâmica para tentar sobreviver também. Cascas grossas é outra dinâmica para tentar sobreviver, sugar ali o máximo de água possível. As raízes profundas é outra dinâmica para tentar sobreviver. E ela passa boa parte do ano com aspecto seco, não quer dizer que as espécies estão mortas, não. O povo se aproveita desse período que não está chovendo. Tá seca, tá morta. Vou tacar fogo ali, tacar. Vou usar logo esse nome, tacar. Vou tacar fogo que não vai, né, não vai sofrer nada. O que é que você está fazendo ali? Você está matando realmente, né? Matando espécies que estão vivas, sendo que elas estão tentando sobreviver a períodos longos sem chuva, sem água, certo? Ela fica com aspecto seco. De repente chove um pouquinho, já está lindo e maravilhoso, tudo verde, tudo fica verde, né? De repente, alguns dias passam, fica tudo verde, faz vixe, do nada. É como se elas hibernassem, exatamente. A vegetação da Caatinga, ela hiberna nos períodos né, que não são chuvosos. Porque as nossas chuvas geralmente são de verão a outono. As nossas chuvas são de verão a outono. São de fevereiro, março, aí abril, maio, pronto, maio. Vai até maio, geralmente, nossas chuvas. Né? As chuvas que acontecem depois de maio são chuvas esporádicas, tipo assim, temporárias, né, irregulares. São chuva que acontece choveu hoje. Aí pronto, aí você faz, vixe, choveu hoje. Geralmente não chove não, né? Chove não. Porque as chuvas depois do mês de maio são chuvas bem irregulares. Inclusive esse ano, o povo mais velho, né? Tava escutando isso semana passada. Vocês lembram? Choveu semana passada, não foi? Em Caicó? Choveu não, meu povo? Choveu? Choveu. Choveu. Não foi aquela chuva, né? Mas choveu. Mas essas chuvas, tipo, é chuva que o pessoal mais velho diz assim, são chuvas que anunciam um bom inverno no ano seguinte. Porque não é para chover nesse período, entendeu? Que a gente tá agora, não chove. Realmente é um período muito seco, a gente tá se aproximando pro verão. Né? Então no caso, a gente vai ter um bom inverno no próximo ano. O povo velho, eu não tô dizendo cientificamente não, viu? A aula tá sendo gravada. O povo mais antigo diz que toda vez que tem essas chuvas assim, depois de junho, todo mês tá chovendo, repare, todo mês tem uma chuva. Ou seja, isso é um senso comum, dizem na filosofia. Senso comum, exatamente. O povo diz que quando chove, né, nesses períodos do ano, é porque o próximo inverno, que não é nem inverno, o povo chama de inverno, né? Mas não é inverno, porque nossas chuvas são de verão ou outono. O próximo inverno, o próximo período chuvoso vai ser muito bom. Isso é um indicativo que vai ser muito bom. Então, Deus queira, né? Vamos rezar para que seja bem. Então, nossa vegetação é a xerófita, que quer dizer que é uma vegetação adaptada a períodos aí regulares de chuvas. As nossas chuvas, geralmente, elas são de menos de 1.000 milímetros anuais. Menos de 1.000 milímetros. E anos de seca pode chegar a ser menos de 500 milímetros, 300 milímetros anuais, que é muito pouco. Apresenta, apesar de tudo isso, apresenta variedade biológica com animais e vegetais adaptados à escassez de água. E aqui está explicando o que eu disse, né? Quando chove, já tudo floresce, já aparecem as flores, tudo lindo. Há espécies como mandacaru, xique-xique, umbuzeiro, o juazeiro, o jericó,
o angico, são espécies nossas da caatinga. Espécies que são aproveitadas tanto para alimento, quanto para produção de remédio, quanto para obtenção da madeira. A caatinga é uma formação vegetal ameaçada no país, já falei isso, mais da metade dela já foi devastada, já falei. Devastada para quê? Para área de pastagem, criação de animais. Ela foi devastada também para pegar aquela madeira para utilização como lenha ou para ser transformada em carvão. Também, grande parte da área de caatinga sofre o processo de desertificação por causa de atividades humanas. O processo de desertificação ele pode ser tanto natural quanto antrópico. Tipo assim, o ser humano pode aumentar, pode intensificar o processo de desertificação. E o que está acontecendo na nossa região